Alguma vez você já se perguntou o que as Escrituras Sagradas têm a falar a respeito do Sol? No livro do Apocalipse, no Novo Testamento, no Antigo Testamento? O que as Escrituras Sagradas falam do propósito do Sol no final dos tempos, no Apocalipse? Neste vídeo, eu estarei falando a respeito do Sol nas profecias finais e também falando algumas curiosidades a mais a respeito desta grande estrela de fogo criada pelo próprio Deus para iluminar o mundo. Há muito tempo já o mundo tem passado por um aquecimento terrível e muitas pessoas estão reclamando do calor, mas será que esse calor todo tem algum envolvimento com as Escrituras Sagradas? Nas últimas 2 semanas, a temperatura tem aquecido muito, mas muito, e muitas pessoas aí têm registrado até mesmo os 40 a 45 graus aqui no Brasil, e muitas pessoas estão assustadas e se perguntando: será que o mundo acabará em fogo, segundo as Escrituras? O que a Bíblia fala sobre o aquecimento do Sol? O Sol se esquentaria mais no final dos tempos? São muitas as dúvidas que as pessoas têm a respeito deste assunto. Foi baseado nestas perguntas e alguns comentários que eu venho recebendo sobre este tema a respeito do Sol que eu resolvi trazer este vídeo para todos vocês. Os livros de Lucas e também o livro de Apocalipse trazem aí várias citações sobre fenômenos que ocorrerão nos astros, nas estrelas, no Sol e na Lua. Em Lucas, o contexto é o sermão profético de Jesus, e em Apocalipse, o contexto é a quarta praga. Os livros de Lucas e de Apocalipse trazem aí citações sobre estes fenômenos que ocorrerão nos astros, no Sol, na Lua, nas estrelas. Em Lucas, o contexto está, no caso ali, no contexto do sermão profético de Jesus. E em Apocalipse está no contexto da quarta praga, fato que ocorrerá após o fechamento da porta da graça. Vejamos aqui os contextos descritos. Primeiramente, em Lucas, no capítulo 21, versículo 25 e versículo 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apressivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Agora, no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 8 e no versículo 9, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Como nós acabamos de ver, primeiramente no livro de Lucas, no capítulo 21, nos versículos 25 e 26, nós temos aí a citação de que haveriam sinais no Sol. Ultimamente, vem surgindo muitas manchas escuras no Sol, ao qual os cientistas aí têm detectado como explosões aí solares dentro do Sol e que tem trazido muito medo para algumas pessoas. No livro de Apocalipse, nós podemos ver também algo muito interessante e curioso, que vai dizer aí que o Sol se esquentaria mais, que o quarto anjo derramaria a sua taça no Sol, e o Sol, no caso, ele ali queimaria mais os homens com suas chamas, com seu fogo, isto é, aumentaria o calor das chamas do Sol. Nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, o Sol ele é chamado por dois termos aí nas línguas camito-semíticas. Primeiramente, na língua aramaica. Em aramaico, o Sol se pronuncia da seguinte forma: Shimsha. Shimsha seria Sol em aramaico. Já em hebraico fenício, o Sol é chamado de Shemesh. Shemesh, no caso, é Sol em hebraico. Segundo o livro do Gênesis, o Sol foi criado por Deus no quarto dia da semana da criação divina.
E o Sol, ele é fundamental para todos os seres vivos, pois ele é fonte de calor e também de luz. Sem o Sol, seria impossível a manutenção da vida humana. A quarta praga, ela atinge essa estrela, que agora aumenta grandemente a sua intensidade e passa a castigar os homens, queimando-os com fogo. A praga, no entanto, não leva os ímpios ao arrependimento, mas eles passam a amaldiçoar e a blasfemar do nome de Deus, assim como faz a besta que está do lado deles, em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 6. Curiosamente, eles culpam a Deus pelas consequências de suas próprias ações. Isso se compara quando nós vemos quando Paulo declarou a respeito das pessoas ímpias de sua época, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos 1, 21. Chega até mesmo a ser irônico a capacidade que o pecado tem de tornar os homens insensíveis e irracionais, mesmo sabendo a respeito da soberania de Deus, aquele que criou o próprio sol e até o fez parar, segundo Josué no capítulo 10, no versículo 12 ao versículo 14. Os pecadores impenitentes persistem em não reconhecer seus próprios erros, blasfemando daquele que é infinitamente maior do que o próprio Sol, e desprezam os inúmeros apelos feitos pelo Sol da Justiça, Malaquias 4:2, e não enterneceram o coração diante dos raios da graça divina, como diz o antigo provérbio: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Agora, com o solo do coração endurecido, só lhes resta blasfemar. No livro do profeta Isaías, há um verso que fala sobre a luz do sol se tornar 7 vezes mais brilhante, mas esse texto, no caso, não se refere ao aquecimento aí do sol. Vejamos: a luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos. Quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Isaías, capítulo 30, versículo 26. O texto de Isaías tem uma dupla aplicação. Teve seu cumprimento imediato para os habitantes de Jerusalém na restauração da fertilidade da terra, mas é também uma profecia para o futuro. Contudo, não tem a ver com um aquecimento aí do sol. Nestes versos, o profeta ou a profecia diz a respeito a outro momento. Note que o texto fala de um tempo em que Deus irá cuidar do povo. Isaías, ele descreve um mundo em que não haverá nada que se interponha para ofuscar a luz da lua ou do sol. Lembremos que em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 6 e 7, Apocalipse 21 e 23, 7 vezes não se pode afirmar isso, que significa um aumento exato de 7 vezes na intensidade de luz visível, ou de 7 vezes, que significaria simplesmente um grande aumento de luz, ou perfeição qualitativa em vez de quantitativa, no caso. Neste ponto, há um acordo entre muitos comentaristas ao afirmar que o texto de Isaías 30, 26, no aspecto escatológico, se trata de uma profecia relacionada à nova terra, quando, embora não mais dependemos da luz do sol ou da lua para iluminar a cidade, a luz destes jamais irá superar a glória da luz do próprio Deus. Como nós podemos ver, então, as profecias aí do Apocalipse e também aí do livro de Lucas vão dizer que sim, haverão muitos sinais nos astros, principalmente também no Sol, que obviamente terá sinais dentro do próprio Sol. E no livro de Apocalipse nós vemos aí a quarta praga, onde vai dizer que foi dado mais potência, mais poder para o sol, para que ele brilhasse mais e queimasse, no caso, os habitantes da terra, os habitantes ímpios. É importante todos entenderem isso, que no caso Deus está punindo
os ímpios e não os justos. E isso está num contexto do Apocalipse, em um tempo futuro. O sol quente nos dias de hoje, no caso, não é nada comparado ao que passarão tais pessoas na grande tribulação e nesta época aí descrita no livro do Apocalipse. Lembremos que nós estamos em princípio de dores nas Sagradas Escrituras, numa data cronológica. Outro fato que eu também não posso deixar de colocar aqui, fazendo uma observação para todos vocês, é que as terras bíblicas, normalmente elas são quentes. O Oriente Médio em si, Israel em si, a Jordânia, o Líbano, o Egito, o Iraque, a Síria, são todos países aí com clima muito, mas muito quente, assim como a própria África. Ou seja, 40 graus, 45 graus é um clima particularmente comum naqueles países aí, em parte, muitas das vezes, por conta de seus grandes desertos. Obviamente lá também faz climas mais frios, a própria Jerusalém neva, mas o clima normal do Oriente Médio, de Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, entre outros países, é um clima muito quente, chegando aí aos 40, 45 graus e até mesmo 50 graus, 53 graus, como nós podemos ver aí em alguns países do próprio Oriente Médio, como o Kuwait. Ou seja, quando algumas pessoas disserem que o Sol nunca esteve tão quente como está sendo nestes últimos dias, na verdade, isso é por conta que a pessoa infelizmente não tem o conhecimento a respeito daquelas regiões onde são as terras bíblicas. A própria Israel, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Líbano, entre outros países que são extremamente quentes. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito do aquecimento do Sol, espero que tenham tirado as suas dúvidas. Se quiserem vídeos semelhantes a esses de dúvidas, podem pedir aí nos comentários. Escrevam aí nos comentários o que vocês pensam e acham do vídeo e deixem os seus likes. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.